Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Mais uma vez, ó Deus, mais uma vez, nós queremos agradecer de todo o nosso coração, pela palavra da Tua graça, pelo ensino que vem para o nosso crescimento, para a iluminação dos nossos olhos, Senhor, que passa a enxergar uma vez mais o que está por trás da letra, para nos tornar, Senhor, pessoas humildes diante de Ti e diante das pessoas, no amor e na graça do Senhor. E eu recebo, Senhor, essa palavra, essa glória maravilhosa que a gente está recebendo aqui hoje, alcançando muitos predestinados, muitos abençoados, em o nome do Cristo ressuscitado. Louve a Deus com suas palmas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar falando sobre a importância da humildade para com Deus. Na sua segunda parte, você que tem um caderninho, um bloquinho, anote aí. Você que me acompanha também através da internet, tome nota. Humildade para com Deus, parte 2. É o nome da reunião de hoje. Humildade para com Deus, na sua segunda parte. Só recordando, e isso é importante, na parte 1, nós aprendemos que uma pessoa, ela só obtém honra, uma vida refeita, livramento do tempo difícil, ela sendo humilde de coração para com Deus. Isso ficou bem claro. Ela não obtém honras por outros meios. Campanha, corrente, pegar objeto para levar para casa ou colocar dentro da bolsa, não. A Bíblia é muito clara que você só obtém honra de Deus tendo um coração humilde para com esse Deus. E recordando essa evidência, abra sua Bíblia em Provérbios 29 e 23. Vamos aqui recordar esse ponto, dentre as muitas evidências que a gente falou na parte 1, e é importante você adquirir essa primeira parte. Nós temos a mensagem em CD e também na internet, tá? À sua disposição a primeira parte. Olha o que diz aqui, Provérbios 29, 23. E começa assim, ó. O princípio do verso: a soberba do homem, quando há arrogância, orgulho, o que é que acontece? O abaterá. Muita atenção a esse princípio. O começo do verso começa falando da arrogância do homem para com Deus. E o que acontece quando ele não reconhece, quando ele não enxerga que a sua existência, tudo que ele é e tudo que ele tem, provém de Deus. Quando ele não reconhece isso, a vida dele entra em ruína. Muita atenção. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito, ou seja, de coração, obterá o quê? Honra. Então, como que um cristão na graça obtém honra? Sendo humilde de coração. Mas antes ele diz, se há arrogância, se você não enxerga a existência, a vida, porque a gente só existe porque Deus quer que a gente exista. Não é verdade? Se você não reconhece, se você não enxerga isso, tudo que você tem, tudo que você é, você obterá derrota. Você terá muitos fracassos em sua vida. E Deus não falha.
tanto ele diz para um lado, como ele diz o quê? Para o outro. Se você for arrogante a ponto de não reconhecer, a minha palavra não falha. Como também, se você for humilde de coração, a minha palavra também o quê? Não falha. Você vai ser honrado. Você vai ter uma vida refeita. Uma vida livrada por mim, o seu Deus. Nós temos que ser pessoas que enxergam. Eu estou vivo. Eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu tenho salário, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho uma renda, graças ao meu bom Deus. Eu estou andando, eu estou vivo sobre a terra porque Ele quer que eu esteja. Louvado seja o meu Deus. Aí depois, na metade do verso, ele fala, se você for humilde, você será honrado, você vai ter provisão. E eu declaro todos vocês obtendo honra da parte de Deus. De repente o médico até deu um diagnóstico que entristeceu você que está me ouvindo agora. Pastor, estou muito triste com o resultado. Eu recebo Deus honrando a tua vida, o teu corpo com cura. Assim eu recebo. Amém? A gente vê aqui que a humildade vai mudar as coisas a teu favor. Nós aprendemos também, nas palavras de Jesus, sobre a falsa humildade. Há pessoas que dão uma de humilde, e não é aonde? No coração. E Jesus dá um exemplo acerca dessa questão. Dentre as muitas evidências que a gente leu, eu quero também recordar, relembrar essa evidência que Jesus falou sobre a falsa humildade. Porque a humildade não está na aparência, ela não está no vestir. A humildade que vale para Deus é aquela que está no coração. Aquela pessoa que é sincera de coração para com Deus, que reconhece as suas falhas, os seus erros, e que reconhece, Deus, eu preciso de Ti. Ela é humilde sobre a terra. Vejamos o que diz Lucas 18:9. Lucas, livro histórico, capítulo 18, verso 9. E aqui fala da parábola do fariseu e o publicano. E começa assim Lucas 18:9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Vai vendo, hein? O que está dizendo o versículo. Ou se considerarem o quê? Justos, ou seja, perfeitos, sem nenhuma falha. E desprezavam o quê? Os outros. As outras pessoas que eram fracas, humanamente falando. Aí começa o verso 10 dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, de falar com Deus. Um fariseu e o outro o quê? Publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, para si o quê? Para si mesmo. Toda essa oração que ele vai realizar aqui, Jesus está dizendo, ele está fazendo para ele mesmo. Não chega nem no teto. Porque no pensamento dele, ele se julgava o quê, o fariseu? Olhe para mim. Perfeito. Eu não sou fraco como as outras pessoas. Então, na minha oração, eu vou dizer o seguinte para Deus aqui. Ouçam. Aí ele começa. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó Deus, graças te dou. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Traduzindo, que tem defeitos, obras da carne, nem ainda como este o quê? Publicano. Porque só de olhar para a cara dele é um miserável. Verso 12. Jejuo 2 vezes por semana. Tipo assim, comigo não há falhas, hein? Dou o dízimo de tudo o que? Quanto ganho. O publicano, estando em pé,
longe não ousava nem ainda levantar o quê? Os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, Jesus falando, para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu, porque todo que se exalta será o que, igreja? Humilhado. Todo soberbo, orgulhoso, arrogante, será o que? Humilhado. É Jesus que está dizendo, hein? Não sou eu não. É Jesus. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será o que? Exaltado. Amém? Amém. Esse fariseu estava se achando: olha, eu não sou igual às outras pessoas. Eu sou diferente. Eu não sou fraco como esse publicano aí. Ele queria ainda mais um reconhecimento de Deus. Olha, eu estou sempre em jejum e eu dou meu dízimo direitinho, hein? Eu tenho direito a receber prêmios até. Eu quero uma provisão extra para a minha vida. Eu sou muito correto, eu sou muito bom. Não tem um defeito em mim, hein? Agora ele aí, esse aí é um miserável. Esse aí deve ter até carrapato. Mas eu não, hein? Eu sou um homem muito santo, muito bom. Abençoados. Ele queria reconhecimento de Deus. Ele se achava bom até segundo a carne, o fariseu. Você meditando, letra por letra, palavra por palavra, ele se achava bom até segundo o corpo de carne que ele tinha. Ninguém pode se achar bom em carne. Segundo a carne, todos nós somos terríveis. Nós somos maus por natureza. Nós somos tudo aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Tudo aquilo está na nossa carne. Nós somos capazes de coisas terríveis, por conta desse corpo de carne que nós temos. E não é só pisar no seu calo não. Um olhar atravessado também, ó, ativa a sua carne. A pessoa falar um pouco mais alto também, ó, já mexe com você. Já mexe com essa carne, que é ruim, que é má. Se põe a pensar se não é verdade o que eu estou lhe dizendo. Já a oração do publicano, a gente vê um coração humilde. Senhor, não leve em conta os meus erros. Eu sou um pecador, são muitos. Não leve em conta as minhas falhas, porque são muitas. Tenha compaixão o quê? De mim. Ele diz aqui: eu preciso de ti. Esse publicano preferiu escolher o caminho o quê? Da humildade. Eu não vou aqui dar uma de soberbo, não. Inclusive é o Senhor que tem que reconhecer aí que eu sou o cara, que eu sou bom. Não, eu não sou bom não, Senhor. Na carne eu não sou não. Sou muito falho e preciso muito da tua compaixão. Aí Jesus falou: esse obterá honra, porque foi humilde de coração. Já o outro não. Está bem claro aqui. A mudança que você precisa vem através de um coração humilde. Você obtém uma vida refeita se você tem um coração humilde diante de Deus. Caso contrário, é completa ruína a vida dessa pessoa. E não sou eu que estou dizendo, hein? É a Bíblia. Vamos agora evoluir em outras evidências. Vamos dar início à primeira evidência da parte 2. Eu recordei aqui, eu relembrei duas evidências da primeira parte. Vamos agora à primeira evidência dessa segunda parte, humildade para com Deus. Em Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5. Vamos meditar nessa evidência aqui. Eu quero aqui dividir com vocês essa importante palavra que está aqui em Provérbios 3, 5. Vamos ler com calma, não precisamos ter pressa. Vamos saborear o banquete que Deus está nos dando hoje. E começa assim, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor, mas confia de todo o teu coração.
e não te estribes no teu próprio o quê? Conhecimento. O verso começa pedindo para mim e para você: não tenha dúvida do poder de Deus. Não pode haver dúvida no teu coração. Tem sido Ele e vai ser sempre Ele a te ajudar. Tem sido Ele, repito para quem está me ouvindo através da internet, tem sido Ele e vai ser Ele a resolver isso aí. O diagnóstico que entristeceu você, dado pelo médico, vai ser Ele a te honrar com saúde, com cura no teu corpo. Em nome do Senhor Jesus, a resolver as coisas que a gente não tem força no braço para resolver. Mas Ele diz, confia. Mas confia, não tem dúvida não. E segue dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas o quê? Veredas. Olha que promessa linda. Não sejas sábio aos teus próprios o quê? Olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, a palavra pede, olha, reconhece isso humildemente. Senhor, eu preciso, falando com Deus, na sinceridade de coração, dizendo o que você está passando, sentindo na sua vida, declarando a sua confiança. Eu creio que o Senhor é o único que pode me ajudar, que pode me salvar nesse momento, me livrar. Porque eu creio que eu só existo porque o Senhor quer que eu exista. Então eu recebo, meu Deus, que o Senhor é poderoso para resolver essas outras coisas. Amém? Amém? Isso é ser humilde para com Deus. Seguindo, uma vez mais o verso 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, louve a Deus. Será saúde para o teu corpo, você que está me ouvindo. Eu percebo que Deus está batendo muito nessa tecla hoje. Deus está batendo muito nessa tecla. Ele vai restaurar, Ele vai honrar o teu corpo com saúde. E muitos que estão me ouvindo nesse momento. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, em o nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todo o quê? A tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua o quê? Repreensão. No tocante ao semear, aquele que tem um coração humilde, ele está sempre disposto, ele está sempre com o seu coração aberto para semear na obra de Deus. Aquele de coração humilde, ele não tem problema com essa parte. Eu recebo muitas pessoas com coração humilde para ajudar nessa obra. Pessoas até que mandam mensagens para a gente através da internet. Pessoas que dizem, que palavra maravilhosa, como o Senhor foi usado. E então, meu irmão, se essa palavra está te fazendo tão bem, eu recebo você honrando essa obra com o teu semear. Entre em contato com a gente, nos ajude, proporcione condições para que esse ministério, para que essa igreja, ela continue caminhando. Você que me ouve através da internet, você pode entrar em contato com a gente vai passar o nome do banco, conta, agência, e você vai fazer a sua semeadura, seja muito ou seja pouco, o importante é você fazer de todo o coração, para Deus, e você será honrado por Ele mesmo, que está fazendo a promessa aqui, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é uma palavra de prosperidade, amém? Amém? E antes ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos.
Há pessoas que se acham, isso é bom refletir, voltar um pouquinho, recordar um pouquinho o verso anterior. Há pessoas que se acham, eu sei mais do que ele, eu sei mais até do que o pastor. Nem preciso congregar, nem preciso estar sentado mais para ouvir nada. Como se já soubesse de tudo. E nós estamos crescendo de glória em glória. Se a pessoa fosse humilde de coração, ela nunca agiria assim. Porque uma pessoa humilde de coração, ela não age assim. Uma pessoa humilde, eu tenho aprendido, mas eu reconheço que eu preciso aprender ainda mais desse Deus. A pessoa humilde, ela tem essa atitude, ela tem esse agir. Ela olha para o pastor no púlpito e ela tem humildade no coração. Ela não se acha mais do que o pastor. Porque eu tenho um chamado que Deus não deu para você, que é o chamado de servir você. E o meu, pastor, de estar aí sentado para ser servido. Olha que maravilha. Nesse momento Deus está usando a minha vida para te servir. Para o meu espírito Ele me deu o chamado de te servir. E o seu de estar sentado para ser servido por esse Deus através da minha vida. Louvado seja. Então, isso implica em você nos respeitar. Eu tenho que ser humilde com relação à autoridade, com relação ao pastor que eu tenho. Se você perde essa visão, lhe falta o quê? Humildade no coração. E quantas pessoas já passaram por essa porta e perderam essa humildade? Eu já sei de tudo, eu nem preciso mais sentar para ouvir. Pessoas que um dia estiveram sentadas do seu lado, que te cumprimentavam aqui, que te abraçava, chamava você de pedra viva. Que reunião maravilhosa, que bênção é a vida do pastor Sandro. E que foram arrastadas por sua carne, ou pela voz da carne de outras pessoas. E eu recebo a compaixão de Deus nessas vidas, elas voltando ao primeiro amor. Elas lembrando, nesse momento, e são pessoas que me ouvem pela internet. Se afastam, mas continuam nos ouvindo. Eu recebo essas pessoas, você mesmo. Lembra quando você estava aqui congregando? Você adorando a Deus? Eu declaro essas pessoas se recordando disso. A fase boa, o período bom que ela estava aqui adorando a Deus, servindo a esse Deus, ouvindo as mensagens, aprendendo, crescendo na graça, em comunhão com vocês aqui, que são irmãos na fé. Eu recebo essa pessoa lembrando de tudo isso, e voltando ao primeiro amor, as primeiras práticas de adoração a Deus. São pessoas que não estão em lugar nenhum, que estão em casa. E que acham que não precisa mais estar sentado para ouvir. Como não? Se a Bíblia ensina o tempo todo que temos que ser humildes diante de Deus, para obter alguma coisa. Não pode haver orgulho, não pode haver arrogância, soberba. A gente não pode achar que já temos todo o entendimento do Evangelho, já sabemos tudo, e que Deus não tem mais nada para nos revelar. Temos muita coisa para aprender. E cada reunião é uma glória. E eu agradeço muito a Deus pela palavra de hoje. A parte 2 desse tema. E vamos ter a parte 3 também. Não falte. Vamos ter a parte 3. Em nome do Senhor Jesus. Uma outra evidência muito importante, ainda aqui em Provérbios, está no capítulo 5, verso 7. 5, 7. Aqui em Provérbios 5, 7, vai falar de uma mulher adúltera. E isso não é literal, hein? Existe um significado por trás da letra. E vejamos o que diz Provérbios 5, 7. Agora, pois, filho, dai-me o quê? Ouvidos. E não te desvies das palavras da minha o quê? Boca. Afasta o teu caminho da mulher o quê? Adúltera. E não te aproximes da porta da sua o quê? Casa. Pausa, para a gente meditar. Depois você continua lendo, porque senão você não vai entender. Você sabe quem é essa mulher adúltera? No caso, hoje em dia, são as obras da lei.
que vem com palavras de carne para as pessoas. É a mulher adúltera. O que é estar em adultério espiritual? Eu já expliquei isso e tem mensagem na livraria. O que é um adultério espiritual? Adultério espiritual é você, ao invés de estar servindo a Deus, espírito, você está servindo a um outro Deus inventado pelos homens. O Deus pão, o Deus vara, o Deus sal, o Deus manto, o Deus objeto, o Deus pendurado na cruz, o Jesus segundo a carne. Porque nós fomos chamados, e isso a graça ensina, que nós temos que ser adoradores, palavras de Jesus, ao Deus Espírito e verdade. Então, adultério é isso. É você estar debaixo do conhecimento e dar uma voltinha onde? Na lei. Você fazer uma visita no sistema religioso, por exemplo. Então, uma pessoa deve se afastar de tudo isso. Está aqui. E não te aproximes da porta da sua quê? Casa. Não queira nem saber o que está acontecendo lá. Porque não tem nada para te dar. Ah, pastor, mas lá está tão bonito agora, viu? Eu dei uma passadinha lá, eu pedi para uma pessoa, e como é que está lá? Lá está bonito, está grande. A pessoa humilde para com Deus, quando ela recebe uma palavra como essa, uma exortação como essa, olha, te afasta da mulher adúltera, nem chega na porta da casa dela, uma pessoa humilde. Amém, é verdade. Até porque a palavra nos ensinou há 2 semanas atrás, Deus já me tirou das trevas, agora eu estou na luz. Eu vou virar de vez da minha vida essa página da lei. Porque eu já fui alcançado pela luz, pelo Evangelho da Graça. Eu tenho que parar de ficar de olho no que está acontecendo lá. Eu tenho que pensar, eu tenho que me concentrar, eu tenho que procurar crescer nas coisas que Deus está me dando, é aqui, na igreja, vida cristã em Cristo Jesus. Eu não tenho que ficar preocupado com o que está acontecendo lá naquela outra igreja que um dia eu passei. E aí, o que está acontecendo lá? Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Então, não seria melhor você voltar para lá? Eu recebo que não. A vontade de Deus é que você vire essa página. Olha, aquele lugar está em adultério espiritual. Ah, mas lá fala abençoado. Mas mistura a graça com as obras, o quê? Da lei. Pode ter título de bispo, título de pastora, pode ter o que for. Mas está misturado. Abençoado de Deus são lugares que as palavras, as orações estão fora do pacto. Desonra a Deus. E tem pessoas que têm mania de ligar o rádio e ficar lá. Naquelas palavras e naquelas orações que desonra a Deus, que desonra o pacto da graça. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar, que Deus possa te livrar, que Deus possa te salvar. Isso são palavras que desonram a graça de Deus. Porque Deus em Cristo Jesus já te salvou. Então imagina lá, você liga o rádio e fica, aí está lá o pastor, meu irmão, que Deus possa nesse momento te abençoar, e você ainda, amém. Que Deus possa te livrar de todo mal, porque a ira do inimigo é muito grande, mas nós estamos aqui orando e jejuando, para que ele não vença. Isso são orações, isso são palavras que estão fora do pacto, que desonra a Deus, e que você não deve chegar nem perto. Está aqui, não chega nem perto da porta da mulher adúltera. Se você quiser levar para o lado literal, também. Não chega nem perto. Pior, pastor, que elas ficam me provocando do outro lado da rua. É só você não ir. Em nome de Jesus. É só você não ir, abençoado. Seguindo, uma vez mais, 5:7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afaste o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Deus diz, é ruína
Uma vez você conhecendo a palavra cristalina, a palavra viva, e busca outra fonte, que não tem água boa, a água está cheia de veneno, é completa derrota para você. Quando você passa na porta da mulher adulta e resolve entrar, misericórdia. Seguindo, verso 10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Tem pessoas assim: meu Deus, parei de ouvir a verdade, parei de dar ouvido às coisas boas, e olha como é que está a minha vida hoje. Tem muita gente agora pensando nisso. E não escutei a voz dos que me ensinavam, as autoridades na graça de Deus, nem a meus mestres inclinei o quê? Os ouvidos. Vamos devagar aqui, uma vez mais, o verso 12. E digas: como aborreci o ensino. É aquele momento que a pessoa deixa o ensino de lado, deixa de ser ensinado pela graça de Deus. Como eu aborreci o ensino. Quantas pessoas eu conheci que deixou o ensinamento da graça de lado, que deixou de ser ensinado pela graça de Deus. Aí depois diz aqui, ó: e desprezou o meu coração a disciplina. Isso acontece no coração de muita gente. Pessoas que estão dentro da igreja e fora, hein? Dentro da disciplina tem que estar a humildade. Escute bem. De repente você queria muito que algo acontecesse. Se não aconteceu, se você é humilde, você dá graças a quem? A Deus. Não aconteceu hoje, mas eu recebo que segundo a vontade de Deus aconteça. Em o nome de Jesus aconteça. Então aqui está falando que pessoas no coração desprezaram a disciplina de quem? De Deus. Não foram humildes diante da soberania de Deus. Nós temos que ser humildes. Deus sabe o que está fazendo na minha vida. Amém? Amém. Não aconteceu isso, mas eu vou continuar te amando, meu Deus, e congregando, meu Senhor. Porque a minha posição tem que ser de um filho humilde no altar da tua graça. Então, vem a disciplina, não despreze. Eu queria tanto isso, mas era para ter acontecido. Bom, mas a minha posição tem que ser de um filho humilde. Deus está vendo, a grandeza dele está lá na frente, o que é melhor para a minha vida. Amém, graças a Deus, meu Senhor. Eu vou ficar em paz, não vou discutir contigo. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. O Senhor sabe o que está fazendo na minha vida. Então, nesse momento, você não está desprezando a disciplina de quem? De Deus. Você está sendo humilde. E ter a sabedoria. Bom, isso não aconteceu? Bom, mas olhando para as outras áreas da minha vida, Deus nunca me desamparou. Isso é humildade. Isso aqui não aconteceu, não se resolveu até agora. Tudo bem. Recebo a misericórdia de Deus aqui nessa situação. Mas olhando para as outras coisas na minha vida, isso, meu Deus nunca me desamparou. Então, eu vou ficar em paz com relação a essa causa aqui. Porque olhando para as outras, eu fui honrado em todas elas. Amém? Então Ele não vai falhar. É inteligência, a mente de Cristo ativada em você, eu recebo. Aí depois esse Deus alerta, faz um alerta aqui das pessoas que não deram ouvidos ao seu conhecimento, que vem através dos homens de Deus. Olha só, 5,13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres, inclinei o quê? Os ouvidos. Essa é uma situação bem atual na vida de muita gente, viu?
Deus alerta aqui daqueles que não davam ouvidos aos que ensinavam a eles da parte de quem? De Deus. E nós aqui estamos te ensinando a graça da parte de quem? De Deus. E quantas pessoas eu convido elas nesse momento a refletir? Quantas pessoas pararam de congregar? Muitas. Reflita, meu irmão. Eu não dei ouvido a quem deveria dar ouvido. Parei de congregar. Parei de estar em comunhão. Parei de estar sentado ali, me alimentando do conselho de Deus. Tem pessoas agora me ouvindo que um dia estiveram sentadas aqui. E que me acompanha toda semana na internet. Reflita, meu irmão. Lembra do momento feliz que você estava aqui? Eu recebo você retomando a sua comunhão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem muitas pessoas para dizer, para falar besteira, para jogar palavras ruins no coração dos outros, para dizer para você não estar aqui, para você não vir aqui. Isso é marido, é esposa. Tem até esposa que fala para o marido não vir congregar. Não vai mais lá não, vamos na igreja aqui perto mesmo. O pastor vai ter uma campanha dos casais, a gente vai ter que estar lá. E lá vai ter o perfume da bênção. Pessoas que não colocaram escudo no coração e acabaram dando ouvido a pessoas carnais, que falam mal de igreja, que falam mal de pastor, que não quer que você esteja aqui, etc. Aí eu pergunto, a quem você vai ouvir? A quem você vai ouvir? Você que está aqui, você que está me ouvindo, eu te faço essa pergunta. A quem você vai ouvir? Quem está comissionado por Deus, que te dá a palavra para ajudar a tua vida, que aqui no púlpito ilumina o teu coração com o evangelho da graça, ou quem vem com palavras carnais para você? A quem você vai dar ouvido? A quem sempre te ajudou com a palavra da graça, ou essa pessoa que vem com palavras carnais? Você tem que tomar uma decisão, tem que pensar, refletir. E você que se afastou, retomar. Paulo diz em Gálatas 6,6 que nós temos que escutar a voz de Deus, a voz do seu ensino, o evangelho. Coloca aqui no telão, Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Pastor e ovelha, nós temos que estar funcionando como corpo de quem? De Cristo. Por isso que é muito importante você não dar ouvidos a palavras carnais, principalmente pessoas que falam mal de igreja e falam mal de pastor. Eu me faço entender? Agora eu quero dividir uma outra narrativa, uma outra evidência muito importante em Romanos com todos vocês. Capítulo 12, verso 3. 12, 3. E começa assim, o Evangelho em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém. Isso significa o quê? Humildade. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Amém, igreja? Então você não pode pensar mais do que você é e nem menos. Você também não pode se achar um verme, como fazem muitos irmãos dentro da igreja. Ah, meu Senhor, eu sou um verme mesmo. Eu sou pior do que essa areia que os meus pés estão pisando. Eu sou o estrume e ainda do cavalo do bandido. Não é nem do dono do cavalo honesto, é do bandido que eu sou, meu Deus. Eu não sou digno nem de estar sentado aqui, nem de estar dentro desta igreja falando contigo, Senhor. Eu sou um miserável mesmo, é verdade, amém, Senhor. Tem pessoas que oram assim. Aqui está dizendo que você não deve, não pode pensar nem mais e nem menos, mas conforme Deus tem te ensinado. Graças a Deus. Segundo a carne e segundo o Espírito, somos todos iguais. Não é verdade? A única diferença aqui
é que Deus deu um chamado para o meu espírito estar aqui te servindo. E você sentado com o chamado de ser o quê? Servido. E louvado seja Deus. Mas, segundo o Espírito, somos todos anjos. Todos nós temos aqui o Espírito de Deus. Todos nós temos um corpo de carne, não é verdade? Cheio de imperfeições e fraquezas. Então vamos reinar em vida, vamos ter unidade, não vamos estar aqui nos achando melhor do que o outro. Eu sei mais, eu sou melhor do que o fulano. Nem na igreja, nem lá fora. Sejamos humildes para ajudar o próximo, no trabalho, etc, etc. E nem se sinta menos, uma pessoa sem valor sobre a terra, esquecida até por Deus. Eu penso, pastor, que Deus olha para todo mundo, menos para mim, viu? Isso é tudo carne, tudo pensamento da carne. Trabalhando na sua cabecinha. Querendo colocar solidão dentro de você. É horrível solidão. Horrível, horrível. Porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? Função. Diga, nós somos membros uns dos outros. Diga para o irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. A pior coisa que tem é quando você se sente. A pior coisa que tem é quando você é arrogante. Eu não preciso de ninguém. Se achar superior aos outros. Todos nós aqui precisamos uns dos outros. E todos dependemos e precisamos de quem? De Deus. Então temos que ter essa maturidade. Então somos membros do corpo de Cristo. E precisamos uns dos outros. E eu recebo você dando esse fruto de humildade. Em nome de Jesus. A pior coisa que tem é quando você sente que uma parte do seu corpo não está funcionando. Não é verdade? E o médico até fala, essa parte não está funcionando. E quando não está funcionando, isso leva uma pessoa o quê? À morte. Olha, essa parte do seu corpo não está funcionando, segundo os exames aqui, viu? Aí, se não está funcionando, vai complicar os outros, então isso vai levar o quê? À morte. Então, segundo a palavra, eu e você, como corpo de Cristo, temos que estar todos funcionando. Amém? Para tudo. Evangelizando, proporcionando condições financeiras na obra de Deus, semeando. Amém? Congregando, humildade no coração para sentar e ouvir os conselhos de Deus. Então nós temos que estar funcionando como igreja de Cristo nesse sentido. Seguindo, assim também, nós, com quantos muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção o quê? Da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Está vendo? Temos que estar todo mundo funcionando nesse sentido. E vai se confirmar aqui tudo que eu falei agora há pouco. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. Veja, então todos nós temos que estar funcionando no corpo de Cristo nesse sentido. Congregando, se dedicando no ouvir, atento aos conselhos de Deus, evangelizando, proporcionando condição financeira para a igreja caminhar. Está tudo na Bíblia. E aquele que é humilde, faz numa boa. Ele não vê dificuldade em nada. E eu recebo o teu coração dando esse fruto maravilhoso. Veja que contribuir a um ministério. Você proporcionar condições financeiras na obra de Deus. Porque quando você semeia, eu estou falando por você. Na internet. Eu estou falando por você para muitas pessoas. Quando você semeia. A sua voz está através de mim também. Porque se você semeia, você está dando condições para que tudo isso funcione. E alcance muitas pessoas. Você está falando também através de mim. Em nome de Jesus. Quando você semeia. Seguindo.
Ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Não podemos exercer misericórdia com tristeza, fazer algo com tristeza, estender a mão para o sofrido, para alguém com tristeza. Está precisando? Bom, vai ter que dar, né? Dá lá. Está precisando de um pacotinho de feijão, né? Eu não queria dar não, mas... Faz o seguinte, dá a metade só, feijão está caro. Sabe aquela misericórdia com tristeza, com miséria? Tem gente que exerce misericórdia com tristeza. Será que a senhora tem algo para me dar? Eu estou sem comer. Pelo menos R$1, que eu estou com fome. Tá bom, vai, toma. Está exercendo misericórdia com tristeza. Uma tristeza danada. Está dando aquele real com tanta pena, com tanta apego, com tanta avareza, que misericórdia. Está mais triste do que o que está pedindo. Está mais triste do que aquele que está pedindo. Bem falou, Irene. Está mais triste do que aquele que está dando, do que aquele que está recebendo. Então, na hora de exercer misericórdia, com alegria, né? Fazer com alegria, ajudar o próximo com alegria, e não com tristeza, com má vontade. Eu me faço entender? Então, fique de pé e vamos agradecer por esse banquete que o Pai nos deu nessa manhã. Muito obrigado, meu Pai, meu Deus, meu Pai amado. Mais uma vez, o Senhor nos alimentou. Mais uma vez, o Senhor cuidou de cada um de nós, de cada coração, de cada pessoa que está me ouvindo agora através da internet, Senhor, com a Tua santa e poderosa palavra. Temos muito ainda a aprender contigo, meu Deus. E tudo vem pouco a pouco. E tudo vem de glória em glória. Hoje, aprendemos mais um pouco. Amanhã, vamos aprender mais um outro tanto. E assim, vamos crescendo no Teu amor e na Tua graça. A glória de hoje, o tema de hoje, Senhor, tem nos ensinado, desde a parte 1, que não devemos ser arrogantes, orgulhosos, soberbos, achando que não precisamos de estar congregando, que não precisamos de estar sentado mais para ouvir o Teu ensino, a Tua palavra. E hoje, Senhor, a Tua palavra trouxe um alerta para todos nós. Que todos nós temos muito ainda a aprender contigo. Então, nesse momento de oração, diga para o seu Deus: Senhor, eu quero aprender. Eu quero crescer no Teu amor, Senhor. Eu quero que o Senhor prolongue os meus dias de vida sobre a terra, para que eu tenha muita vida para estar aqui, Senhor, para receber a palavra viva da Tua graça, em nome de Jesus. Fale com Deus, faça essa oração. A Tua palavra nos ensinou, Senhor, que a arrogância, a soberba traz a ruína para a vida de uma pessoa. Quando ela para de enxergar as coisas que realmente têm valor. A vida em graça, a vida na Tua palavra. Quantos estão por aí, meu Deus, achando que não precisa mais sentar para Te ouvir? De repente essa pessoa está me ouvindo agora, pela internet, que pensa que já sabe tudo da graça,
Eu te peço, Senhor, livra o nosso coração desse pensamento mal, desse pensamento da carne, dessa arrogância, dessa soberba, Senhor. Tenha compaixão até mesmo dessa pessoa que pensa que não precisa mais sentar para ouvir, Senhor. Eu recebo esse abençoado voltando ao primeiro amor. Aquele primeiro amor quando estava congregando, louvando a Ti aqui. Aquele primeiro amor quando essa pessoa estava aqui sentada, Te ouvindo, Senhor. Em uma comunhão com a palavra viva, a palavra verdadeira, atenta aos Teus conselhos, Senhor. Eu recebo essa pessoa, Senhor, sendo tomada, nesse momento, por esse entendimento, por essa reflexão. E ela tome uma decisão de voltar, Senhor, ao seu primeiro amor. Da onde ela nunca deveria ter saído. E nós estamos aqui para te receber, meu irmão, de braços abertos, em um nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que nos livra dessa carne, Senhor, e os seus enganos, as suas mentiras, porque temos uma carne que milita contra a Tua vontade, Senhor, para nos tirar da Tua graça, da Tua palavra, da Tua comunhão. Eu me recebo sempre firme, Senhor, no altar da Tua graça, sendo sempre um filho humilde no altar da Tua graça, Senhor. Obrigado por essa manhã, por estar aqui, por este lugar, por essa igreja feliz, por essa igreja abençoada, meu Deus. Muito obrigado. Que os Teus anjos, ó Deus, guarde, nos proteja, nos livre, Senhor, nos acompanhe, onde quer que estejamos, em o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra não saia nunca do nosso coração, que devemos ser filhos humildes para com Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. E você nunca deve deixar de ser um filho humilde para com o seu Deus. Um dia abençoado a todos e até o próximo banquete em nome de Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.